Bom, hoje a gente vai mergulhar num problema bem persistente na ciência brasileira, sabe? Vamos tentar entender por que tantas mulheres super talentosas acabam de alguma forma abandonando a carreira científica. A gente vai analisar o que o pessoal chama de duto com vazamentos e o que é mais legal, olhar para soluções que já estão aparecendo para consertar isso tudo. E, para começar, dá uma olhada nessa imagem. São 470 meninas, de todos os cantos do Brasil, todas elas unidas por uma paixão, a ciência. Elas fazem parte do programa Futuras Cientistas. Essa foto, para mim, ela é o retrato da esperança, sabe? É a imagem do potencial gigantesco que a gente precisa e quer aproveitar. Pois é, mas essa foto tão inspiradora também joga na nossa cara uma pergunta bem direta, né? Por que um programa como esse é tão desesperadamente necessário? Quer dizer, o que está acontecendo de errado no sistema para precisar de uma ação tão específica, tão direta assim? Bom, para a gente entender essa história, a gente precisa voltar lá para o começo, lá no ponto de partida da jornada de quem quer fazer ciência. A metáfora que o pessoal mais usa para descrever essa situação é a do duto com vazamentos. Pensa assim, é como se existisse um grande cano, um duto, que leva os talentos desde a escola até o topo da carreira científica. Só que no caso das mulheres, esse cano ele tá cheio de furos, e a cada etapa do caminho, um pouco desse talento vai vazando, se perdendo. Então vamos dar uma olhada nos dados para ver exatamente onde é que estão esses vazamentos, onde e como eles acontecem. Olha só, lá no comecinho da jornada, na iniciação científica dentro da universidade, o cenário até que parece promissor. A participação de homens e mulheres, no geral, é bem equilibrada. Parece um ponto de partida justo, não parece? Mas olha o que acontece quando a gente bota uma lupa em algumas áreas. Nas ciências exatas e engenharias, pronto, tá aí o primeiro grande vazamento. A participação dos homens sobe para 60%, enquanto a das mulheres, como dá para ver, cai para 42%. É aqui que a coisa começa a desandar. Esse fenômeno tem até um nome técnico, desigualdade horizontal. O que isso quer dizer? O problema não é que as mulheres não estão na ciência, de jeito nenhum. A questão é que elas acabam se concentrando muito em algumas áreas e ficam de fora de outras, principalmente das áreas de exatas, tecnologia, engenharia, que muitas vezes são as mais valorizadas. E olha, o vazamento não para por aí não. Conforme a carreira vai avançando, a perda de talentos femininos fica ainda pior. O desafio não é só entrar na ciência, o negócio é conseguir se manter e progredir nela. E é por isso que hoje muita gente prefere uma outra metáfora, talvez até mais precisa que a do duto. A jornada não é só uma linha reta com os furos, é mais parecido com um complexo labirinto de cristal. Um dos fenômenos que a gente vê dentro desse labirinto é o tal do efeito tesoura. Imagina o seguinte, as carreiras de homens e mulheres começam ali, juntinhas como se fossem as lâminas de uma tesoura fechada. Só que, com o passar do tempo, essas lâminas vão se abrindo, se afastando cada vez mais, com os homens, em geral, subindo para posições de mais prestígio. E esse gráfico aqui mostra de um jeito bem chocante o quão extremo esse efeito tesoura pode ser. Olha isso. Nas bolsas de pesquisa de mais alto nível, as PQ1A, lá nas ciências exatas, os homens ficam com 90% delas. 90%. A tesoura aqui não está só aberta, está escancarada. E claro, tem também o famoso teto de vidro, né? Aquelas barreiras que a gente não vê, não estão escritas em lugar nenhum, mas que simplesmente impedem as mulheres de chegar no topo, nos cargos de liderança. É uma das paredes mais duras de quebrar nesse labirinto. Então, juntando tudo isso, a gente chega nessa ideia do labirinto de cristal. A carreira não é uma escada retinha que só tem um degrau quebrado lá em cima. Não. É um labirinto mesmo, cheio de paredes que a gente não enxerga, de caminhos que não levam a lugar nenhum, desafios que aparecem o tempo todo, em todas as etapas, desde o comecinho. E o que são as paredes desse labirinto na prática? Bom, a gente está falando de falta de reconhecimento, daquela sobrecarga da jornada dupla, tripla, de assédio no ambiente de trabalho, de estereótipos que desde criança dizem o que é coisa de menina e o que não é, e até da falta de informação clara sobre como, afinal, se constrói uma carreira na ciência. Mas, depois de falar de tanto problema, a boa notícia, tem muita gente trabalhando em ações concretas para mudar isso. Então, vamos agora olhar para as soluções para ver como é que a gente está construindo pontes para atravessar esses obstáculos. A Estratégia Nacional para resolver isso ataca o problema em duas frentes, o que é bem inteligente. De um lado, tem o CNPq, que está focado em apoiar as mulheres que já estão na ciência, fortalecendo a carreira delas.
E do outro lado, tem o Ministério da Ciência e Tecnologia, o MCTI, que está focado em inspirar a nova geração, as meninas, para garantir que mais talento entre lá no comecinho do duto. E o mais legal é que as soluções são bem direcionadas. Lembra dos problemas que a gente viu? Então, para aquela barreira dos 7 anos, que é quando muitas meninas começam a achar que exatas não é para elas, a solução é o programa Mais Ciência na Escola. E para enfrentar o labirinto de cristal, a resposta vem com o programa Mulher e Ciência, do CNPq. Tá, mas como é que isso funciona na prática? O Mais Ciência na Escola é um investimento pesado, olha só, de 200 milhões de reais. Isso vai criar 20 mil novas bolsas de iniciação científica já na educação básica, além de montar laboratórios maker e clubes de ciência, e com um foco muito importante, levar tudo isso para as escolas municipais. E para quem já está nessa jornada, aí entra o programa Mulher e Ciência do CNPq. Ele já tem mais de 20 anos de história. E o que ele faz? Cria prêmios para dar visibilidade, oferece financiamento específico e, talvez o mais importante, transforma a equidade de gênero numa missão oficial do órgão. Isso garante que a mudança não seja passageira, sabe? Que seja algo para... E tudo isso junto nos leva a pensar no futuro, né? A gente está caminhando para uma ciência que finalmente reflete melhor a sociedade que a produz. E tem uma frase da Giovana Machado, que é a coordenadora do Futuros Cientistas, que resume tudo isso perfeitamente. Ela diz: a ciência não se constrói apenas nos laboratórios, ela também se constrói na gestão da política pública. Ou seja, não adianta só a boa vontade, a mudança tem que ser estrutural, tem que vir de cima. E aí, a gente volta para elas, para essas futuras cientistas. O caminho na frente delas ainda pode parecer um labirinto, sim. Mas a grande diferença é que agora existem programas iluminando esse caminho, oferecendo mapas, construindo pontes onde antes só existiam aquelas barreiras invisíveis. E para fechar, fica uma reflexão. Se um único programa consegue juntar 470 futuras cientistas, já parou para pensar no potencial que uma nação inteira poderia liberar se a gente se comprometesse de verdade a consertar esse duto de uma vez por todas? O que a gente está esperando, né?